A Alemanha era a grande parceira do Brasil. O ponto de inflexão nas relações Brasil-Alemanha é 1934. Nesse ano vem uma missão comercial alemã para estabelecer alguns acordos, né, que vão incrementar as relações econômicas entre os dois países. De lá vinham produtos de alta qualidade. Todo o equipamento do nosso exército era alemão. A Alemanha tem, além das intenções, digamos assim, declaradas, que é o relacionamento comercial, o intercâmbio comercial, a Alemanha tem outros interesses aqui. Quando o hitlerismo tomou conta da Alemanha, então, havia aqui grupos nazis de organização e tudo mais. Haveria uma política de longa data na Alemanha, pensando no mínimo no Brasil como uma reserva para um imperialismo no sentido político militar. Ou seja, do estabelecimento não de zonas de colonização, mas de colônias propriamente ditas, que as regiões do sul do Brasil poderiam ser desanexadas do país. Uma vez eu fui no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Montenegro, fui numa festa e não entendi nada, porque ninguém falava português. O governo brasileiro, tentando manter um bom relacionamento político com a Alemanha, prestigiava essas festas onde, evidentemente, então tremulavam as bandeiras com a cruz gamada e onde havia gente, alemães que eram membros do partido, vestiam os uniformes do partido. E depois do nazismo, então aquela matéria-prima que estava pronta passou a ser trabalhada, passou a ser frequentada por agentes nazistas. Isso foi claro. Essa ideia, né, do separatismo, né, ela estava presente e tinha muita gente que estava preocupado, digamos assim, com questões geopolíticas no Brasil, que fazia pressão para que essa questão fosse resolvida e que o Brasil deveria evitar, digamos assim, aproximar-se da Alemanha. Na zona de colonização italiana só se falava italiano. E na zona de colonização alemã só se falava alemão. Numa rádio, só. Ele estabeleceu a proibição. Era proibido falar idioma estrangeiro, proibido falar, podia falar, mas como língua de corrente tinha que ser o Brasil, o português. Eu sei que tinha um livro do Goethe, no alemão já era suspeito, né? Onde é que você viu ter um livro do Goethe? Alemão, né? Em alemão, quer dizer, dessa estupidez, né? E eu ouvi isso, muita coisa aí, mas o fato é que havia uma resistência muito grande. E por isso que o doutor Getúlio fez aquela lei de 2/3 para ir diminuindo essa coisa. Ele determinou uma legislação que lá na fronteira os brasileiros, os gaúchos nacionais, falavam português castiço, as professoras saíam de lá e iam lecionar na região de colonização italiana e na região de colonização alemã. E da colonização italiana e da colonização alemã iam lecionar lá na zona de colonização do Brasil tradicional, onde se falava o português castiço. Entre 1937 e 1945, período autoritário conhecido como Estado Novo, Getúlio governou como um ditador. Trabalhadores do Brasil, eu vos dirijo minha palavra nesse momento nacional. O doutor Getúlio, no dia 7 de setembro de 1937, faz um discurso se despedindo da nação. Era a última vez que se dirigia à nação. Encerrava o seu governo, etc. O golpe estava em marcha. Ameaçam degenerar em guerra civil. É sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. Foi um golpe total, foi um autogolpe. Aquele que é um golpe preventivo. E Getúlio fechou o Congresso
dia 10 de novembro de 1937, criou o Estado Novo. É preciso entender que naquelas épocas o poder era uma concessão dos militares. O Dutra foi quem garantiu 37. Um general sem graça. A Carta de 37, elaborada pelo Francisco Campos, como todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, é a transposição da Carta Castilhista de 91 do Rio Grande do Sul para o plano federal. Quer dizer, a concepção autoritária continuava viva, continuava intocada. Eu nunca aceitei isso, não. Com toda sinceridade, acho que não precisava. Houve violência, houve tortura. Getúlio foi um ditador, foi uma pessoa que tomou o poder pelas armas, rasgou a Constituição de 91, rasgou a Constituição de 34, fez uma Constituição no gabinete, né, uma Constituição extremamente autoritária, né? Então ele tem uma história que é uma história de golpismo, né, de ditadura. Ele foi discricionariamente presidente da República durante todo aquele tempo. Quantos anos? De 1930 a 1945. São 15 anos, né? É uma brincadeira. Era quase uma norma da América do Sul toda. A diferença é que aqui era um ditador civil. Do lado era Perón, o outro era Stroessner, o outro era não sei quem, o outro era aquele pessoal da Venezuela. E já tinham ditadores fartados antes de começar o século XX. Numa ida para Petrópolis, disse assim para ele: presidente, como é que o senhor se sentia como ditador? Ele que deu uma gargalhada e disse assim: ilegal, né? O Getúlio entrou dentro daquele conselho do pai dos pobres, até certo ponto foi imposto pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, fazia parte da política da época, comunicação da época, né? O exemplo típico nós tivemos no fascismo na Itália e no Goebbels na Alemanha, né? Ou seja, a propaganda como grande elemento político para manter os regimes de força. Quando ele chegou lá em Manaus, o governador disse para ele: presidente, o senhor sabe que aqui tem cidades, estava no Estado Novo, não havia eleição, né? Que eles não dão bola para esse negócio de Estado Novo, todos de 4 em 4 anos fazem eleição para prefeito. O que é que eu faço? Ele deixa de fazer, deixa que eles façam as eleições e afinal de contas não vai acontecer nada. Ninguém usou melhor propaganda política no Brasil do que Vargas. Ele contratou fotógrafos alemães, técnicos alemães que eram ótimos em propaganda, né, para ajudar aqui a fazer a imagem do governo. O Getúlio nunca pediu mídia, o Getúlio tinha a Rádio Nacional, que era a maior potência do Brasil. O que hoje é a Rede Globo de televisão era a Rádio Nacional. E ele era o presidente da República e a Rádio Nacional fazia parte do patrimônio do país. Ele nunca usou a Rádio Nacional, nunca botou placa branca na Rádio Nacional, nem durante a ditadura. Foi um grande marqueteiro. Ele foi um marqueteiro na hora de morrer. Em 38 teve o movimento integralista. O integralismo era o nazismo. Teve muita força no Rio Grande do Sul, por causa da descendência alemã do Rio Grande do Sul. Eles usavam a camisa preta e faziam o mesmo estilo de marcha, de hino, de coisa, que usavam os nazistas da Alemanha. Até começo de 38, nenhum impedimento para que tudo isso acontecesse. Até começo de 38 não havia em momento nenhum uma proibição brasileira de atuação do Partido Nazista no Brasil, da seção do Partido Nazista no Brasil. Não havia nenhum impedimento para que as pessoas andassem não só de bandeira, mas de uniforme do Partido Nazista. Para enfrentar o comunismo, o que ele precisava? Precisava de um apoio que fosse também anticomunista, claramente indicado. Ora, o Plínio Salgado tinha criado um partido
que era o integralismo, e nesse partido você via uma certa macaquice, né, do gesto, da camisa verde. Na Alemanha tinha sido os pardos, depois a camisa parda adiante. Né? Na Alemanha tem a Cruz Schwarz, que ele aqui tinha o Sigma. Né? E muito nacionalista, a saudação, em vez de ser Heil Hitler, né, era Anauê pelo chefe nacional. E com isso parecia assim uma cópia carbono de segunda categoria do nazismo. E o fato é que quando chegou 1937, os integralistas supunham que agora eles podiam dar o golpe. E foi até um grupo de divisão dentro do movimento. Tanto que o Príncipe agora não aparece diretamente nisso. Então, e eles avançam contra o Palácio e conseguiram a adesão do grupo de fuzileiros navais que estavam dando a segurança na ocasião. Ali houve um perigo real talvez até de eliminação. Chegaram ao jardim, né, ali, aqui, que estava na vizinhança ali, foi simplesmente eliminado. Né? No dia, por exemplo, da intentona integralista, né, ele ficou com a família dele e com os empregados. Ele não tinha ninguém especializado. Ele que tinha que pegar, como se fosse o dono de casa, né, pegar o revólver para enfrentar o ladrão. Estava invadindo, estava forçando a janela. O doutor Getúlio escapou de ser morto. Os integralistas não iam depô-lo, iam matá-lo. Ele aí pegou um revólver, foi para a parte do palácio e disse, né, a primeira pessoa que aparecer aqui eu mato, embora seja morto também. Quem acabou com aquilo foi o Bejo e o Gregório. Foi por aí, a partir deste momento, que eles chegaram à necessidade de ter uma guarda de gente de confiança. Já naquele tempo, o Gregório era pessoa, afinal, quase familiar pela proximidade, tá? Muito ligado ao Bejo. O Gregório era não só uma espécie de guarda pessoal, mas também uma espécie de balé de chambre. Tem uma foto famosa do Gregório penteando o Getúlio. O vento tinha desmanchado o cabelo. Tem uma foto dele famosa, ele penteando o cabelo carinhosamente. O nazismo surge como uma grande sombra sobre o mundo. Getúlio era um adepto, um simpatizante dos governos fortes, né, dos grandes líderes, né? Ele tinha uma preferência por Hitler, isso está claro no diário dele, né? Eu nunca vi Getúlio apoiar Hitler, nunca li nada, nunca vi nada, nunca vi nenhuma manifestação. Em primeiro lugar, o sentido nacional do Getúlio, o sentido de pátria, o sentido nacionalista dele jamais permitiria que ele tivesse uma ideia de ser um ajudante de ordem do Hitler. Em segundo lugar, eu diria a própria sociedade brasileira como um todo, mesmo que o governo tenha sido muito favorável à Alemanha, muito simpático à Alemanha nesses anos todos, a sociedade brasileira era predominantemente anti-alemã. O presidente Vargas expulsou daqui o embaixador alemão. E há uma troca de correspondência entre a embaixada alemã aqui no Rio e o Ministério das Relações Exteriores em Berlim, que foi publicada já há bastante tempo pelo Ministério das Relações Exteriores, né, em livro, quer dizer, uma coisa, não são documentos secretos, são públicos. O embaixador alemão escreve lá para o vice-ministro das Relações Exteriores, que era o Conde von Weizsäcker, dizendo o seguinte: não adianta nós querermos a adesão do presidente Getúlio Vargas, porque ele jamais nos apoiará. Ele não aceita as teorias racistas do nazismo. Hitler só declararia as guerras na Europa em 1940. Os chefes militares também eram muito pró-eixo. Então, eles nunca chegavam a acordo. No início da guerra, e o meu chefe de Estado-Maior era o Germanófilo. Né? E a aeronáutica era americanófila. Até 1941, o Brasil, como os Estados Unidos, mantinham perfeitas relações comerciais e diplomáticas com
a Alemanha. Quando Pearl Harbor é atacada pelos japoneses, ele tem que tomar a posição de ficar lá nos Estados Unidos. Há, evidentemente, a pressão violenta dos Estados Unidos para que o Brasil se definisse em função do controle do Atlântico. Uma semana depois, Getúlio Vargas rompeu com a Alemanha, com o Japão e com a Itália. No ano seguinte, 42, os Estados Unidos, o Brasil declara guerra aos alemães quando os navios brasileiros foram atacados. Nos 3 dias famosos, 19, 20 e 21 de agosto de 1942, que são os imediatamente anteriores à declaração de guerra à Alemanha, nós temos os grandes quebra-quebras que só foram debelados quando o exército interveio, porque num primeiro momento o exército se manteve fora e a polícia, as forças policiais não tomaram nenhuma medida. Quando o Getúlio fez a declaração, declarou a guerra, Roosevelt veio ao Brasil. E aí, no Nordeste, eles se encontraram. E daí surge a criação da siderúrgica de Volta Redonda, mais tarde. Ele negociou a possibilidade de nós termos uma siderúrgica. Os americanos se recusavam sistematicamente a permitir que fosse instalada no Brasil uma siderúrgica, que seria a base do processo de industrialização. Aí o Getúlio, com enorme argúcia, né, mandou a delegação que ia discutir com Roosevelt, quer dizer, passar por Berlim, onde estava um senhor chamado Adolfo, né, em plena ascensão, e foi nessa jogada, quer dizer, que a CSN saiu. O acordo que ele fez com Roosevelt para a siderúrgica foi em 43. Não para entrar na guerra, já tinha entrado. Em função do estabelecimento das bases aéreas no Nordeste como ponto de partida para a penetração na África e a luta dos Estados Unidos contra o nazismo, com digamos assim, seu papel de encurralar o nazismo a partir do Sul. Assim, francamente, a gente vê que ele não gosta. A gente vê que ele sofre quando ele tem que, em nome desse compromisso, que ele cede as bases do Nordeste para os Estados Unidos. A gente vê que ele não gosta. Ele conseguiu tirar dos Estados Unidos a Companhia Siderúrgica Nacional e, ao mesmo tempo, criou a Companhia Vale do Rio Doce. Uma para explorar o minério, o outro para produzir aço. Então Getúlio teve essa competência estratégica, né? O Brasil não podia ser só um país exportador de minério de ferro bruto. O Brasil tinha que produzir o seu aço. Grande parte da geopolítica de Vargas durante a Segunda Guerra Mundial esteve ligada ao sonho da siderurgia. E Getúlio acaba recebendo os financiamentos dos Estados Unidos e não da Alemanha. O Perón era tipicamente favorável ao eixo Berlim, Roma e, vamos dizer, Tóquio também. Então, era ligado a isso. E nós tínhamos quase certeza que ele invadiria o Brasil. E eles estavam bem mais preparados do que nós. Então, a tropa de cavalaria nossa e toda a tropa do Rio Grande do Sul, ninguém saiu para a FEB. A Inglaterra tinha medo de fogo amigo, da baixa qualificação e do baixo treinamento do exército brasileiro. Mas os Estados Unidos, que tinham negociado com o Vargas, impuseram então a participação brasileira com um contingente significativo de 25 mil homens. Poucas pessoas sabem, mas o presidente Roosevelt, ele convidou Getúlio para ir a Yalta, negociar junto com Churchill, com Stalin, o final da guerra. Getúlio não foi. O próprio fato de participar, digamos assim, entre os vitoriosos, reservaria um lugar, digamos assim, na política internacional para o Brasil, e esse era o grande objetivo do Getúlio. O Brasil fala, na abertura da ONU,
porque nós tivemos um papel importante na criação da ONU e no final da Segunda Guerra Mundial. Então, este reconhecimento vem através do primeiro discurso que é feito na abertura da ONU, é o chanceler ou é o presidente do Brasil que fala.